Então, por que que o trabalho parece pesado, sabe? Aquele negócio de você ter que combater um monte de coisa, é como se você tivesse passando, rastejando por uma poça de lama grudenta e parece bem pesado e que você não aguenta, né? E o mais curioso disso é que, e desculpa eu falar isso, não é o trabalho, é você. Mas não é uma coisa que a gente faz de propósito, obviamente, né? Ninguém em sã consciência ia falar, putz, eu quero achar que o trabalho é super pesado, né? Óbvio que dentro da nossa sociedade e dos nossos comportamentos comuns, do nosso condicionamento comum, a gente tende a concordar que certas coisas no trabalho não são legais. E por concordar com essas coisas que não são legais, a gente acaba acreditando que não podem ser assim. Né? Então a gente acaba resistindo a essas coisas quando elas acontecem. Fora essas das condições culturais ou até globais, a gente tem os nossos próprios condicionamentos de regras que a gente acha que tem que estar em jogo para as coisas serem de uma certa maneira. Né? Então, quando a gente sente esse peso do trabalho, é porque a gente não está concordando com o jeito que ele é, ou a gente não está concordando com alguma coisa. E aí, a gente resiste isso. E mais do que isso, tem uma outra parte que é a gente começa a nossa relação com isso, né? Então a gente, putz, não tá afim de fazer alguma coisa, não tá afim de concordar com alguma coisa, a gente não quer que seja de uma coisa, ou a gente fez alguma coisa errada e a gente não quer falar, ou qualquer coisa assim. Então, outra coisa que traz um peso muito grande é a nossa liberdade e autenticidade, né? Então, quanto mais a gente reprime a nossa autenticidade, né? Quanto mais a gente reprime como a gente vê as coisas, mais pesado fica também, né? Então, por exemplo, putz, vamos dizer que eu fiz uma cagada no meu trabalho e e aí eu fico com aquilo martelando na minha cabeça e eu não conto porque eu tô com medo das consequências, né? De contar. Então eu prefiro esconder debaixo do tapete do que contar e fico lá na tensão o tempo todo só esperando o momento de ser descoberto, né? Isso você acha que não prejudica a sua performance no trabalho? Não só isso, você acha que para remediar a sua cagada não é melhor contar logo e resolver logo e ir para frente? Se a gente para pensar de uma maneira lógica, isso parece meio óbvio, né? Mas naquele momento, naquele estado mental de medo, que a gente está com medo da nossa própria segurança física até, né? Parece até que é uma questão de vida ou morte, mas a gente está com muito medo e insegurança de perder o nosso bem-estar ou de perder alguma coisa que a gente acha que a gente precisa para continuar, a gente acaba tomando decisões, às vezes, prejudiciais para o nosso trabalho, né? E que no longo prazo acabam sendo prejudiciais para a gente. E até no curto prazo, né? Que a gente fica com isso na cabeça o tempo todo e a gente não consegue seguir. Então, qual que é a solução para tudo isso, né? E ela é meio óbvia e até você sabe disso, é a gente ser natural, ser o mais autêntico e transparente possível, né? Putz, se eu fizer cagada, tá aqui, não sei o que, não sei o que lá. Vamos remediar, desculpa pela cagada. Para a empresa é muito melhor, né? Porque você consegue, tipo, putz, identificar e já resolver mais rápido. E para a gente é muito melhor porque a gente não fica remoendo e revivendo aquilo na nossa cabeça. Então, é óbvio fazer isso. O how to, né? O como fazer é muito óbvio. Então, por que, que as pessoas não fazem? E aí é um lance de estado mental e de identificação onde está a nossa segurança psicológica, né? Quando a gente começa a sacar que são pensamentos e é uma variação de estado mental que faz a gente ter medo e tudo mais, e não coisas das circunstâncias, a gente consegue enxergar as coisas de uma maneira mais impessoal, ou aumenta a chance da gente ver as coisas com mais neutralidade e agir de uma forma mais objetiva e mais efetiva, né? No último caso, né?
E aí vem a última pergunta que é, beleza, então como que eu consigo sacar essas coisas com mais profundidade e tudo mais? E como sempre, a gente sempre fala, putz, a gente tem um treinamento inteiro de graça que ajuda justamente a entender como a nossa mente funciona, né? É um programa de entendimento da mente autoguiado e você pode clicar em algum lugar por aqui, ou se você está vendo no YouTube, tem o link em algum lugar, e fazer esse programa, tá? Putz, a gente tem um monte de conteúdo de graça, fiquem à vontade para explorar e tudo. E se de repente algum dia vocês quiserem se aprofundar mais, querem entender isso com mais profundidade e fazer, participar de algum programa nosso pago ou alguma coisa assim, é só entrar em contato, beleza? Então, perguntas, dúvidas, mandem, assine o canal, curta, compartilhe, aquela coisa de sempre para ajudar a gente também. É isso aí, abração, até mais.